Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma palestra virtual ao vivo aqui pela página do CE José Herculano Pires. Hoje estaremos falando desse tema aqui, o caminho da vida. Então, dentro de mais ou menos 3 ou 4 minutos, estaremos iniciando essa palestra ao vivo. Antes, recomendo, se vocês quiserem preparar um copo de água, que no final nós faremos uma prece e será solicitada a fluidificação da água. Também queremos avisar que esse vídeo ficará disponível, como sempre, na nossa página aqui do Facebook e também no meu perfil. Estaremos também enviando para o canal do YouTube do CE Herculano Pires. Certo? Quem quiser assistir, pode acessar no momento que quiser, né? Nós vamos aguardando só uns minutinhos para ver se o pessoal vai entrando também, tá? Aqui nós damos a boa noite, as boas-vindas a todos. Queremos desejar que a paz de Jesus esteja com todos que nos assistem, que nos recebe, que esteja em seus lares, em seus corações, e que esteja conosco também, iluminando as nossas palavras, que a gente seja positivo, direto, objetivo e bem dirigido para que possamos falar as palavras e as colocações as melhores possíveis. Nós estamos aqui com a Nubes. Olá, Nubes, boa noite, seja bem-vinda à nossa live. Quem quiser entrar e colocar o seu boa noite, fazer seu comentário. A Rosemary Cristina também, seja bem-vinda. A Joana Vec. Muito bem. Então, dentro de alguns minutos, a gente inicia a explanação propriamente dita. A nossa explanação é baseada nesse livro aqui de Allan Kardec, Obras Póstumas, né? E aqui a gente destacou que Kardec disse a respeito da fé, né? Fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso deve ser sempre uma referência para nós, né? A nossa fé em Deus deve existir, mas devemos saber porque nós amamos Deus, né? Porque nós buscamos Deus, porque respeitamos as suas leis. Não podemos correr o risco de fazer aquela fé cega, né? Que não analisa e aceita as coisas sem explicação e sem lógica. Muito bem. Já são 8h01. Hoje é dia 28, né? Então, nós já vamos iniciar. Também a Elisete está aqui. Olá, Elisete Ferro, boa noite. Nós já vamos começar aqui o nosso assunto, que é bem interessante, tá? Boa noite, Claudia. Seja bem-vinda. Até meu gato está assistindo hoje aqui. Muito bem. Vamos lá, então. Nós vamos começar falando, dentro desse tema, o caminho da vida, que a questão da pluralidade das existências, desde muito tempo, tem preocupado os filósofos. E Kardec diz,
na sua obra aí, Obras Póstumas, que mais de um deles, né, já reconheceu na anterioridade da alma a única solução possível para os mais importantes problemas da psicologia. Então, o assunto não é de hoje, né? Desde todos os tempos, os filósofos debateram sobre isso, e já também há muito tempo, muitos deles já descobriram que, sem considerar a anterioridade da alma, ficaria muito difícil de entendermos os problemas da psicologia. Veja que interessante, né? Opa. Então, sem esse princípio, esses filósofos ficavam detidos a cada passo, né? Encurralados num beco sem saída, de onde somente puderam escapar com o auxílio da consideração da pluralidade das existências. Tudo bem. A maior objeção, maior contestação que podem fazer a essa teoria é a da ausência de lembrança das existências anteriores. Então, muita gente diz, se realmente nós vivemos outras vidas, por que nós não lembramos? Né? Por que nós não temos lembrança do que nós fomos, dos problemas que nós tivemos, dos males e dos acertos que fizemos? E aí, nós vamos ver que realmente uma sucessão de existências inconsciente uma das outras. Né? Se a gente considerar deixar um corpo para tornar outro sem a memória do passado, equivaleriam nada. Né? Seria uma multiplicidade de novos pontos de partida sem ligação entre si. Ou seja, nós viveríamos muitas vidas, mas não levaríamos a experiência de uma para outra. Seria então a ruptura incessante de todas as afeições que fazem o encanto da vida presente. A cada reencarnação, a cada nova existência, se fosse nessa consideração que a gente considerar que a gente não lembra, era como se a gente perdesse as afeições pelas pessoas mais caras que a gente tinha, as pessoas que a gente realmente amava. Né? Então, com tudo isso, se assim fosse, seria, afinal, a negação de toda a responsabilidade moral. Então, se assim fosse como o pessoal está aqui fazendo essas objeções, essa contestação, realmente não teria sentido a reencarnação. Semelhante doutrina, né, se assim fosse, seria tão inadmissível e tão incompatível com a justiça divina quanto a teoria ou a doutrina de uma única existência. Né? Que ainda tem muita gente que acha que nós somos criados no nascimento e acabamos com a morte. Essa doutrina de considerar as reencarnações sem ligação nenhuma uma com a outra seria, de certa forma, tão inadmissível quanto essa que considera uma só existência e que por um erro a mais ou um erro a menos nós estaríamos fadados a ir para o céu ou para o inferno e não ter como sair de lá mais. Né? Então, as duas são inadmissíveis. E aí, compreende-se, então, que os que formam semelhante ideia da reencarnação arrepilam. Se fosse considerar a reencarnação sob os pontos que nós falamos atrás, realmente ela seria arrepilante. Mas não é assim que o Espiritismo nos apresenta. Não é essa a reencarnação que o Espiritismo apresenta. E nós vamos aqui colocar exatamente o que é isso e embasar o título da nossa palestra, que é O Caminho da Vida. Veja bem, a existência espiritual da alma, diz o Espiritismo, é a sua existência normal com indefinida lembrança retrospectiva. Então, é isso. As existências corpóreas
A vida, quando estamos na matéria, no corpo, são apenas intervalos, curtas estações na existência espiritual, que é a nossa verdadeira existência. Sendo, então, a soma de todas as estações corpóreas aqui, as vidas na matéria, apenas uma parcela mínima da existência normal de nós espíritos. Quer dizer, se fôssemos considerar, então, a nossa vida como uma viagem de muitos anos, muitos e muitos anos, olha só que interessante. O tempo que nós ficamos no corpo, na matéria, encarnados, seriam paradas de algumas horas nesses muitos e enormes quantidades de anos que seria a nossa vida. A nossa vida no corpo, comparada à nossa vida espiritual, ela é uma porcentagem pequeníssima, né? Nós dizemos que uma encarnação é como uma hora ou como um piscar de olhos na nossa existência de espíritos, né? De ser espiritual que realmente somos. Embora pareça que durante as existências corporais há solução de continuidade, por ausência de lembrança, a ligação efetivamente estabelece no curso da vida espiritual que não sofre interrupção. Então, se aqui na Terra nós temos a impressão que essa sequência é interrompida, certo? Que enquanto nós estamos no corpo, nós perdemos o elo com a vida espiritual, nós vamos ver que essa solução de continuidade, ela existe, continua existindo na vida espiritual. E que essa descontinuidade, vamos dizer assim, só existe para a vida corpórea exterior de relação. E isso é interessante, espero que a gente consiga explicar bem, que, por exemplo, durante a noite, o corpo, mais que ele esteja ligado à matéria, ele tenta se libertar. E essa liberdade ele volta para o mundo espiritual, né? Então, nesse momento, a continuidade da existência é feita normalmente, certo? Não existe a interrupção. Nesses momentos que o corpo dorme, e ele se projeta, né, que ele sai do corpo, o espírito, ele continua a vida como espírito no mundo espiritual. Tanto é que muitos dizem que durante a noite, durante o sono, nós exercitamos a morte todas as vezes. Que essa saída do nosso corpo é como se nós morrêssemos por o período do sono, né? Muito bem. Então, essa ausência de lembrança da vida passada prova a sabedoria da providência. A alma, durante o sono, a alma levanta voo parcialmente, estabelece então a cadeia interrompida apenas durante a vigília. Ou seja, né? É que nós já falamos e repetiu aí. Outra objeção que se coloca é que proveito pode o homem tirar de sua existência anterior se não se lembra das faltas que haja cometido. Bom, isso é verdade, né? Mas muita gente questiona. Eu também já questionei, né? Por que nós não lembramos do que nós fomos, das nossas experiências passadas, né? Do que acertamos, dos nossos erros, dos nossos acertos. Mas nós vamos ver, o Espiritismo quanto a isso nos coloca, Kardec nos coloca, que a lembrança de existências desgraçadas, que geralmente são a maioria das nossas existências passadas, juntando-se às misérias da vida presente, ainda mais penosa tornaria essa última. Então Deus quis nos prevenir, Ele nos manda para essa encarnação com a proposta de melhorarmos, de vencermos defeitos, às vezes, e hábitos perniciosos, insistentemente mantidos em encarnações passadas, e ele nos dá um temporário esquecimento do nosso passado, para que nós exercitemos
o outro lado da questão, né? Uma nova vida, uma nova realidade sem a pressão das lembranças do passado. E a gente sabe que isso vai mais longe, né? E que o que dizer, a gente sabe também, muitas vezes, na mesma família, nascem pessoas afins, pessoas que se amam, pessoas que se identificam. Mas não é sempre. Muitas vezes, nas famílias, nós recebemos desafetos de vidas passadas. E, às vezes, esses desafetos eram tão radicais para conosco que houve quem fosse morto e o outro matou. Então, nós teríamos o assassino e a vítima dentro da mesma família. Você imagina se essas lembranças fossem muito claras, como seria o convívio dessas pessoas, a cobrança entre a vítima e o assassino, né? É bem verdade que nós, a nível consciente, esquecemos completamente, mas a nível inconsciente, a gente lembra algumas coisas, a gente tem certas percepções, é onde aparecem as aversões e as simpatias. Você não sabe por quê, mas você tem muita simpatia por certa pessoa e você não sabe por quê, com relação a outras pessoas, você tem uma grande antipatia. Às vezes a pessoa é uma boa pessoa, uma pessoa educada, uma pessoa agradável para os outros, mas para você ela é antipática. Então, nisso tá algumas dicas, sim, do que nós fomos no passado, das relações que tivemos uns para com os outros. Então, não lembrar, né, seria uma grande caridade da parte de Deus para conosco, né? Deus estaria nos poupando, então, de um acréscimo de sofrimento no caso dessas lembranças serem muito desagradáveis, né? Certo? Muito bem. Vamos seguir aqui, então, tentando desvendar o caminho da vida, que é a nossa proposta hoje. E durante cada existência, cada encarnação que temos, nós sempre damos alguns passos para frente, adquirimos qualidades e nos despojamos de algumas imperfeições, né? Então, essa nossa proposta, enquanto que aqui na Terra nós queremos criar leis cada vez mais rigorosas, pena de morte, para acabar com o criminoso, com o pecador, Deus ele faz diferente. Isso é uma justiça muito mais, vamos supor, bondosa, caridosa para todos, né? Ele não nos pune, simplesmente manda de volta para refazer as nossas existências e, é claro, automaticamente você vai receber o quinhão a mais de sofrimento devido ao que você fez errado, né? Se numa existência anterior, por exemplo, nós fomos antropófagos, nós comíamos carne humana, se é possível, né? Que numa vida, alguma vida pregressa nossa, nós possamos ter sido antropófagos. Sei lá, fomos ladrões, fomos assassinos. Que importa isso, desde que já não o somos? Então, só com esses argumentos, dá para a gente ver que o esquecimento ele é importante, baseado nessa lógica divina, né? E nessa justiça divina. Que Deus quer dar a chance de você viver uma nova experiência na sua vida, um novo rumo, sem a pressão das lembranças negativas do passado. E aqui tem um exemplo muito interessante. Olha só. Imagina que um homem foi assassino e ladrão e foi punido, quer na vida corpórea, na vida material que ele estava vivendo, e também na vida espiritual, tá? E aí ele reflete lá, se arrepende e se corrige do primeiro pendor. Ou seja, se propõe a não matar mais. Ele pode morrer numa disputa, mas ele não mata. Porém, ele não consegue se despojar do segundo pendor, que seria o quê? Ladrão. Ser ladrão, roubar. Bom, na existência seguinte, ele já vem com esse avanço, né? Ele será apenas ladrão.
mas talvez um grande ladrão. Um ladrão capaz de feitos de assustar, né? Porém, não será mais assassino. E olha que interessante aqui. Muita gente vai ver o ladrão e falar, é um ser desprezível, deve ser expurgado da humanidade. Mas nós não estamos vendo o esforço que ele já fez. Nós não estamos percebendo que ele já venceu talvez coisas maiores que nós estamos vencendo na nossa vida, às vezes sendo de boa família, tendo religião e tudo mais, sendo honesto, né? Então a gente é uma forma diferente de enxergar o transgressor, né? A pessoa marginal. Depois, se ele voltar novamente, nessa vida ele foi um ladrão brilhante. Ele tem uma oportunidade de voltar novamente, ele já volta como um ladrãozinho obscuro. Mas ainda vai ser ladrão, porque isso é muito forte nele. E aqui também a gente tem que lembrar que muitas existências são necessárias para nós vencermos os nossos malpendores. Nós achamos que uma vida só, muita gente ainda acha que uma vida só nós somos capazes de vencer todos os problemas que nós temos e virar pessoas perfeitas. É impossível, impossível. Né? Bom, depois dessa que ele foi, então, um ladrão obscuro, ele voltará, mas já não roubará mais. Mas ainda vai ter vontade, sabe? Aquele impulso que ele não consegue, às vezes, entender de onde vem aquele impulso. Né? Mas a sua consciência vai conseguir neutralizar o impulso. Então, ele já deu outro passo a mais. E aí, o que vai acontecer com ele nas encarnações futuras? Depois de um derradeiro esforço e havendo desaparecido todo esse vestígio dessa enfermidade, né? Dessa assassinato e roubo, de enfermidade moral, ele será um modelo de probidade. Né? Então, se você encontrar hoje um modelo de probidade, mas que certamente não foi esse modelo em encarnações passadas, e hoje ele é sim, ele é seguro, firme nos seus propósitos, nada o tira do seu caminho reto, da sua honestidade, né, do seu respeito pelos outros. Então, no fundo, o que lhe importa o que ele foi no passado? Não é verdade? Então, são reflexões que podem nos conduzir a mudanças mesmo de comportamento e enxergar as coisas, né? Não teria Deus sido, então, mais justo como tornar o homem árbitro da sua própria sorte? E é isso exatamente que nós fazemos, né? Como foi falado. O homem tendo muitas existências, os erros que ele fez aqui, ao voltar no mundo espiritual, ele tem consciência deles, porque lá não existe máscara, não existe mais o peso da matéria, não tem como esconder. Todas as nossas virtudes e os nossos defeitos ficam desnudos, ficam expostos. Então, frente a isso, o espírito já reage diferente. Então, ele vai encarar as suas deficiências e fazer o propósito de voltar para melhorar. E Deus lhe dá essa oportunidade, desde que ele queira melhorar, que ele possa voltar numa nossa encarnação quantas vezes for necessário para acertar. Evidentemente, que é o que eu falo, né? Você pode fazer um caminho mais longo, mas certamente o caminho mais longo para o acerto, para encontrar o equilíbrio, o bem-estar, de ser uma pessoa reta, ele pode ser um caminho também com mais dificuldades, com mais dores, né? Aquele que faz o caminho reto, muitas vezes se abstém de muitos problemas que o outro não se abstém, não consegue se abster. Se ele gasta longo tempo a se melhorar, sofre as consequências dessa maneira de proceder. É a suprema justiça. A esperança, porém, jamais lhe é interdita. Deus nos criou para termos sucesso, para vencermos. Ele, como disse o próprio Jesus, não vai aceitar que nenhuma das suas ovelhas se perca. Então, vocês não tenham dúvida,
que o maior dos assaltantes, o maior dos assassinos, que é o ser mais cruel, mais abominável, ele vai se corrigir através das encarnações sucessivas, das experiências, dos sofrimentos, e vai ser uma pessoa boa. Isso não podemos ter dúvida quanto a isso. Deus é Pai e Deus, a única coisa que ele deixou certo para nós é que nós vamos evoluir, não tem jeito. Agora nós vamos fazer uma comparação bem interessante. Eu vou pedir para todos supor aí uma estrada longa, muito longa, em cuja extensão se encontram de distância em distância, mas com intervalos desiguais entre um e outro, florestas que se tende a atravessar. E à medida que a entrada de cada uma, a estrada depois larga e magnífica se interrompe. A hora que chega nas florestas, a estrada se interrompe para só continuar na saída dessa floresta. E aqui nós vamos colocar aqui um slide aqui para a gente entender melhor, tá? Vamos imaginar aqui, olha, uma linda estrada aí, coloquei uma estrada com sinalização do centro, uma estrada moderna aí. E você vai andando nessa estrada que é livre, desimpedida, nem trânsito não tem que te atrapalhe. E de repente você encontra com uma floresta. Essa floresta, a primeira floresta, muito fechada, uma mata densa, é um labirinto. E você não tem como voltar, você tem que passar pela floresta. E a hora que você entra nessa floresta, você quase não vê a luz do sol, que a luz do sol é toda absorvida pela folhagem, a folhagem não deixa passar nada. E aí tem espinhos, tem pedras no chão, tem obstáculos, tem barrancos, tem precipícios, e você tem que ir para frente, tem lugares estreitos, lugares íngremes, espinhos, dificuldades, e você vai indo, e com muito custo você consegue chegar do outro lado da floresta, exausto, cansado, abatido, arranhado, suas roupas todas deformadas, né? Totalmente desmilinguido, vamos dizer assim. E aí a estrada se mostra aberta de novo para você, livre. Aí você começa a caminhar aí na estrada novamente. E enquanto você vai caminhando nessa estrada livre e aberta, você vai curando das suas feridas, dos seus arranhões, vai recuperando o seu fôlego, tá? E vai se refazendo. E aí, logo mais para frente, outra floresta se apresenta. Não dá para você passar de lado. Você entra nela novamente e aí você percebe que tem um pouquinho mais de luz ali. O sol consegue passar um pouco mais pelas folhagens, tá? O relevo, os obstáculos são um pouquinho menores e você consegue passar com um pouco mais de facilidade, porque muitos deles você já transpôs praticamente iguais a esse, alguns até mais grosseiros que esse, muitas pedras no chão, ainda espinhos, né? Mas você vai indo, mais lá para frente, você encontra um pouco mais aberto o espaço e você vai, um pouquinho mais de luz, e você vai indo também, e depois, exausto, você consegue chegar do outro lado da floresta. Então, a hora que você chega do outro lado da floresta, você encontra novamente a pista aberta, livre, desimpedida. Você cansado, sobrecarregado, arranhado, desmilinguido, mas
respirando agora a liberdade de poder caminhar sem obstáculos, sem arranhões, né? E vai se refazendo novamente. Aí logo, depois de um certo período, outra floresta se apresenta. Você não tem como fugir, você entra nessa floresta. E aí você percebe um pouco mais de luz ainda. Essa floresta é um pouco mais clara, né? E aí você percebe que os obstáculos, a maioria deles você já conhece. Você também, alguns se desvia, outros não chegam a te arranhar. E de repente você vê um lenhador. Aí o lenhador, ele conhece o ambiente. Aí ele te recomenda que você siga então por determinados caminhos, que você vai evitar uma série de empecilhos e com um pouco mais de facilidade você chega do outro lado da floresta e novamente a pista reta, livre, desimpedida. Você agora com menos arranhões um pouco, você segue para frente até que você chega definitivamente no topo da montanha, onde você pode olhar para trás e observar todo o caminho que você percorreu. Aqui nós vamos mudar o slide e vamos colocar um pouquinho, então um pouquinho mais completo, né? Então a gente vai ver que na verdade as florestas ainda são mais florestas do que você imaginava, né? Você vai cada distância, as distâncias variam, né? Às vezes uma está mais perto da outra, a floresta, às vezes mais distante, e vai indo até que você chega no monte dessa montanha. E à medida que você vai caminhando, as florestas, vocês podem observar, aí está mais ou menos identificado, elas começam com uma floresta mais escura, clareia um pouquinho, clareia um pouco mais, até que vai clareando, clareando até chegar no topo da montanha. E quando você chega lá, tem um ancião que fala: olha, seja bem-vindo. E você olha para trás e você vê todo o caminho que você andou. E aí você olha as primeiras florestas que você passou, você fala: poxa, agora parece que não era tão difícil, né? Hoje eu consigo ver os obstáculos, as dificuldades que eu tive, mas já não me parece tão grandes, tão intransponíveis, como pareceu para mim quando eu comecei. Quando eu comecei, era muito obscura aquelas florestas, e eu olhava tudo, achava tudo gigantesco, tudo intransponível. E hoje, olhando daqui, depois de passar por várias florestas, né, várias etapas, diferentes situações, eu percebo que, que não foi assim tão difícil, né? A gente conseguiu passar e, e hoje acha tudo aquilo mais fácil do que foi, na verdade. E aí você pergunta para um ancião, né? Mas por que nós temos que passar por tantas etapas, né? Não existe um caminho reto onde a gente evita todas essas dificuldades, todos esses processos. Aí ele vai falar: veja bem, você chegou aqui depois de passar por todas essas etapas, de ter sofrido e experimentado situações das mais adversas, cada uma num lugar. Então, eu agora posso te dar o troféu da conquista, eu posso te parabenizar, eu posso te valorizar pela conquista que você fez. O que seria dessas pessoas se elas viessem direto? Eu não teria um motivo para valorizá-las, para engrandecer, para parabenizá-las pelo que fizeram. E depois, todos aqueles obstáculos que você fez, ele ajudou você a desenvolver a sua inteligência, a crescer a sua compreensão das coisas, né? Quando você, nas diversas
florestas intermediárias que você passou, você começou a perceber que tinha como facilitar para fazer a passagem, você começou a atuar no meio das florestas. Então você também começou a modificar e ajudar aquelas pessoas que viriam atrás de você. Então também começou a haver uma interação e você começou a mudar positivamente aquelas florestas para facilitar para as pessoas que estavam atrás. Então você fez também uma boa obra. Há muitos, disse o ancião, que faz um caminho mais reto, porque eles aprendem, se dedicam mais, né? E fazem o trabalho mais bem feito, reclamam menos, né? Desviam dos problemas com mais, descobrem os problemas, evitam os problemas com mais certeza e realmente chegam mais rápido aqui. E aí a pessoa achou interessante a conversa com o ancião. E aí o ancião fala para ele, né? Por que você já pensou em voltar? Olha só. Ele falou, olha, já até pensei. Mas tem aí essa pessoa que chegou, né, depois de passar pelas florestas, pergunta ao ancião, mas olha, lá em algumas das florestas, eu ouvi algumas informações que tinha lá um precipício imenso que poucas pessoas conseguiam passar. As pessoas tinham que pular aquele precipício, mas em cada 1000, uma conseguia. É verdade isso? A pessoa perguntou para o ancião. E ele falou assim, olha, é verdade que há o precipício, né? Mas não foi Deus que colocou isso. São pessoas são mitos que criaram, informações que criaram desencontradas. Deus não poderia colocar um precipício lá para atrapalhar a sua criatura, para pegar como uma armadilha a sua criatura. Ele realmente existe para aqueles que se perdem no caminho, mas não que Deus coloque ali para ser uma armadilha. Né? São criações que não condizem com a justiça e a bondade de Deus. Então, se você agora conhece bem o caminho, tem a experiência, você pode voltar para ajudar. Tem muitas pessoas perdidas, desiludidas no meio dessa floresta, porque não conseguiram vencer os obstáculos. Outros tantos se encontram desanimados, outros desistiram. E como aquele lenhador que te ajudou, você poderá voltar também e ajudar aqueles que ficaram pelo caminho. Bem, pessoal, aqui deu mais ou menos para ter uma ideia, né, do que nós estamos falando. Né? A verdade, o que é essa estrada livre e desimpedida? É o nosso caminho espiritual. Né? Nós viemos de muito tempo e vamos muito tempo para frente, de séculos, milênios de séculos. Né? E o que são essas florestas? São as encarnações que de tempos em tempos nós experimentamos, ou seja, viemos com espíritos e entramos para uma encarnação na vida corpórea. Isso, perante a nossa vida espiritual, toda a soma da parte que nós estamos na matéria, como foi dito anteriormente, são apenas horas nessa viagem de anos e anos, vamos dizer assim, que nós estamos fazendo. Né? Então, entre uma floresta e outra, entre uma encarnação e outra, as distâncias são as mais variadas. Né? Pode acontecer a longa distância, pode ser a distância média, pode ser a curta distância. Né? Nós falamos aí que média de reencarnação, alguns falam 200, 300 anos para reencarnar novamente, mas nós conhecemos casos citados, muito bem citados por Francisco Cândido Xavier, no seu livro, na série de André Luiz, que há casos em que uma criança reencarnou
2 vezes na mesma família, certo? 2 vezes, 3 vezes na mesma família, né? Foi um caso, quer dizer, então, nós temos um caso que nós citamos aqui de prova de reencarnação daquele garoto Ian Hagedorn, que foi apresentado pelo Discovery Channel, que ele também, o avô dele, quer dizer, o pai da mãe dele reencarnou como filho da mãe, ou, né, como ele encarnou como o filho da filha. E isso deu diferença de pouco mais de um ano, né? Então, são situações e situações. A verdade é que nós temos centenas, milhares de encarnações, né? E aqui nós apresentamos uma outra foto que nós fizemos aquela pergunta no início, né? O que seriam esses pontinhos pretos nessa tira branca, né? O que seria? Agora acho que a maioria já tem condições de opinar, né? E de responder. Na verdade, essa linha aqui enorme, né? Uma linha no tempo enorme, é a linha, o caminho da nossa vida. Cada pontinho deste é uma encarnação, uma vida na matéria, né? E a distância entre eles é a distância entre 2 encarnações. Você pode ver que ela não tem uma linearidade, né? Algumas mais perto, outras médias, outras mais longas. Então, quando a gente chegar no ápice da montanha espiritual, que nós olharmos para trás, é como se simbolicamente a gente vai ver essa tira e todas as experiências na matéria que nós vivemos. E é bom, então, muita gente ainda pergunta, por que reencarnar? Nós não evoluímos como espírito? É a mesma coisa. Por que ir no laboratório fazer experiências, né? Se só a teoria resolvesse, nós ficaríamos só na sala de aula. Mas realmente é na reencarnação, né? No exercício do peso da matéria, do corpo, vencer o chamativo, os interesses do corpo, né? As solicitações do corpo, isso é que nos dá bagagem. Vencer nossas mazelas, nossos impulsos inferiores, tudo isso é o que dá bagagem. Para isso nós temos que estar encarnados. E aí sim é bom a gente falar, né, que vida fácil não dá muita experiência. Nesse sentido, a vida difícil, a vida trabalhosa, né, a vida de muita luta, a vida de muitas batalhas, muitas disputas, no bom sentido, ela é a vida mais proveitosa, né? Bem, esse era a nossa proposta para trazer aí essa reflexão. Quem quiser depois rever o conceito, recomendamos aí Obras Póstumas, que foi uma obra de Kardec, publicada depois do seu desencarne, né? Está lá na parte primeira, como o caminho da vida. Por que nós trouxemos essa reflexão, pessoal? Há ainda muita gente achando que nós vivemos uma vida só. Hoje, com o avanço da ciência, da filosofia, né, com os conceitos adquiridos dos estudiosos, dos filósofos, dos psicólogos, dos parapsicólogos e tudo mais, a gente consegue perceber e trabalhar as outras energias sutis, né? As outras coisas que ainda não conseguimos apalpar nem medir. E certamente que hoje eu faço uma comparação bem interessante, né? Se você tem um notebook de alta capacidade, e se você tem ali programas maravilhosos, aplicativos que te fazem serviços mais diversos, complexos,
você pode ter um problema nesse notebook e passar todos esses arquivos e aplicativos para outro notebook e você ter o mesmo retorno que o outro tinha, né, te dava. Você ter acesso às mesmas capacidades, a todos os recursos do programa que você tinha. Então, é perfeitamente admissível que o corpo, que é a maior máquina que nós temos aqui, que ainda não foi, nós não temos robôs aí com capacidades surpreendentes, mas com a capacidade do corpo humano, nós não temos nada parecido. Nós somos a maior máquina, né? O ser mais complexo que nós conhecemos aqui como humanidade, né? Então, evidentemente, se nós somos assim um corpo, um ser ainda tão pouco conhecido, a cada momento que passa, a ciência nos ajuda a desvendar mistérios, né? A medicina, a parte neurociência, né? Então, cada vez mais, nós estamos percebendo que o que nós sabemos a respeito do nosso corpo ainda é muito pouco, porque ele tem muito mais poderes e capacidade do que nós imaginamos. E será que o nosso corpo não tem condição de ter um arquivo, um backup de tudo que nós somos? A pessoa fala assim, mas como que eu posso aqui ter o meu corpo, as minhas feições, de repente eu desfazer, eu desencarnar, eu for para a Terra, consumir tudo aquilo, e eu voltar num outro corpo totalmente diferente, filho de dois pais diferentes, né? É simples, se você tem um modelo, se você tem ali a forma, o programa, né? E que você, do seu perispírito, né? Nós aqui espíritos sabemos que isso está tudo no perispírito. Tudo a nossa existência está arquivada no perispírito, na nossa mente, né? Então, na formação do corpo, você é fiel a esse programa e você vai colocar ali exatamente o que você precisava colocar, não só para constituir ele fisicamente, como mentalmente e intelectualmente, né? Nós não temos o caso das pessoas que nascem, por exemplo, com idiotia, né? Que Chico muitas vezes analisou e falou que eram antigos suicidas de outra encarnação que deram um tiro no cérebro e que deformaram o cérebro. Então é natural que eles venham com a marca do que eles fizeram. Nisso que está a justiça, né? Então ele vai ter experiência ali com limitações, muitas vezes perceber tudo que acontece em volta dele, mas não vai falar, não vai ouvir direito, né? E tudo isso para quê? Para valorizar a vida, né? Para valorizar o seu cérebro, nunca mais permitir que isso aconteça de novo. Deus só faz isso para nos corrigir e nos trazer de volta à vida, né? A vida real. Então, se assim é perfeitamente possível. Há pouco tempo, muitos aí devem ter ouvido falar, um vídeo do Dr. Enéas, que ele falava que ele acreditava em Deus por uma única coisa, porque dentro de um DNA ali, de uma hélice do DNA, ele descobriu algo que dava referente a 2.000 livros. Tinha tanta informação ali que dava o equivalente a 2.000 livros de 500 páginas de informação. Quer dizer, então ali naquele DNA vai vir informação para formar tudo do seu corpo com perfeição e às vezes não tanto com muita perfeição, de acordo com o que você construiu na sua vida passada, né? Nós somos os artífices do nosso destino. Se nós agimos bem, se nós usamos com respeito as leis de Deus, respeitamos o irmão, respeitamos a coletividade, se fazemos sempre as coisas com o propósito de ajudar, de construir, nós temos uma resposta no nosso próprio corpo, né? E, evidentemente, quando fazemos
ou fazemos mal, a gente complica o próprio corpo, né? Então, nós recebemos sempre, como está no Evangelho, segundo as nossas obras, né? Ou seja, existe uma justiça indefectível aí que controla tudo. Então, acho muito importante isso, né? A gente começar a imaginar essa sequência. Nós, antes de nascer, nós já existíamos, nós trazemos uma bagagem, processamos essa bagagem e quando vamos embora, levamos ela melhorada. Né? Mas não acabamos. E aí, então, aquele que tem dificuldade, que tudo parece obscurecido, né? Tem pessoas que falam, pô, na minha vida nada dá certo. Né? Eu vejo pessoas que tudo dá certo, a pessoa faz, evidentemente, com esforço, mas o esforço é coroado de êxito com certa facilidade. Comigo, eu esforço e não dá certo. Por que será? Nós perguntamos, né? O que será que está o seu passado? Que esforço você fez? Você fez esforço nesse sentido ou você mal barateou a vida, né? Ou você desperdiçou o seu tempo, os recursos que Deus tinha colocado na sua mão? E o outro que dá certo, será que ele não construiu isso? Será que ele não trabalhou muito nesse sentido? Será que ele não se esforçou muito? Será que ele não venceu muitas dificuldades antes de vir, às vezes, para essa encarnação? Então, tudo isso é uma lógica que só nos serve para engrandecer, para valorizar a justiça de Deus. Né? Tudo tem uma razão de ser. Nós precisamos respeitar isso, precisamos valorizar isso, precisamos parar de reclamar e ver o que nós podemos fazer com o que nós temos em mãos. Né? E aqui eu lembro, mais uma vez, uma passagem do Chico, que dizia, realmente não podemos voltar e fazer um novo início na nossa vida. Né? Muita gente reclamando que gostaria de ser diferente, que não gostaria de ser nascido naquele lugar, não gostaria de ser filho daqueles pais, não gostaria de ter nascido naquela família, não gostaria de ter nascido naquela condição. Mas nós podemos começar agora e fazer um novo fim. E não importa como nós vamos sair daqui, importa o que nós fizermos daquilo que nos foi dado, daquilo que nós recebemos para essa vida. Né? Eu falo, para mim é muito claro, às vezes a pessoa veio com nota 8, mas nasceu numa família religiosa, com uma boa espiritualidade, uma família equilibrada, uma família honesta, que lhe deu todo o carinho, todos os recursos, e ele vai sair daqui com 8,5, porque ele teve também muitas facilidades, nem se esforçou. E muitas vezes tem um outro que vai sair daqui com 6, 5,5, mas veio com 2, com 1,5, veio com nada, nasceu numa família pobre, numa família desorganizada, numa família desequilibrada, o pai abandonou a mãe, não teve condição de trabalhar, estudar na infância, teve que trabalhar cedo, né? Foi submetido a isso, má alimentação, e venceu tudo isso e saiu daqui com uma nota 5,5. Quer dizer, ele fez muito mais do que aquele que saiu com nota 8,5, mas tinha vindo com 8. Então, eu acho que é essas reflexões que podem fazer diferença para nós. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Como falei aí, nosso vídeo vai ficar disponível, né? Quem quiser tiver interessado, quem quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Se quiserem fazer alguma pergunta, a gente pode responder depois pelo chat também, né? Ok? Eu falo assim, que quando a gente não sabe, a gente procura as cartas e os universitários, né? Mas a gente sempre responde. Muito bem, pessoal. Convido a todos, então, para fazer uma prece conosco para encerrar essa live, essa transmissão. Agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, pela dádiva da vida, por essa oportunidade bendita, por mais essa encarnação. Senhor,
se eu até hoje considerei que nós vivemos uma vida só, pelo menos eu possa repensar, Senhor, não no sentido de mudar minha religião, mas no sentido de perceber quão grandiosa é a vida, quanto que a sua justiça é perfeita, porque a maioria das imperfeições que vemos nessa vida se explica pela reencarnação, né? Que tudo tem um sentido, tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê, que ninguém foi beneficiado, que ninguém foi prejudicado pela sua bondade, pelo seu amor, pelo contrário, né? O Senhor deu todos na medida certa e cada um, pelo seu esforço, conquistou de formas diferentes. Mas se nós hoje não conseguimos, temos muitas deficiências, Senhor, ajude-nos a nos ajudar para que paremos de reclamar, paremos de pedir que os outros resolvam nossos problemas e nós mesmos busquemos a solução, busquemos melhorar, busquemos fortalecermos, para que assim, Senhor, consigamos chegar mais rapidamente numa melhor compreensão, mais próximo do seu amor, da sua verdade, da sua justiça. Queremos pedir, Senhor, e a todos aqueles que possam ter deixado a água, com a intenção de buscar um lenitivo, um remédio, uma força, uma esperança, o Senhor possa atendê-los, fluidificando a sua água. O Senhor que já nos mostrou, através de quantos irmãos, pesquisadores encarnados, que a água na presença da prece, da boa vibração, da boa música, das boas palavras, ela adquire essa condição curadora, então que possa fluidificar boas energias a água de acordo com a necessidade de cada um. E que nos mantenhamos firmes, buscando, Senhor, desvencilhar dessas dificuldades que o momento nos coloca, adquirindo os melhores aprendizados, para que a gente não tenha que repetir tão logo essa mesma experiência. Nos dê força, nos dê coragem, nos dê paciência, nos dê fé, nos dê esperança e nos dê também união, Senhor, que a gente possa perceber cada vez mais que somos todos irmãos, todos sim passageiros da mesma grande nave chamada Terra, em situações, em posições diferentes, mas todos com o mesmo destino. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado a todos. Que assim seja. Bom, as perguntas que estão aqui, pessoal, vou responder pelo chat, tá? Uma boa noite a todos. Muito obrigado.